Galera, eu quero mostrar para vocês como foi o passo a passo para fazer essa pintura que você está vendo aqui, ó. Isso aqui é o fundo do estúdio do Dicas do Fred. Eu fiz essa pintura pela primeira vez desse jeito, foi uma ideia que veio na minha cabeça, tive essa inspiração, achei que ficou um resultado muito legal, gostei muito e eu quero compartilhar com vocês o passo a passo de como foi que eu cheguei nesse resultado com uma parede que era uma parede extremamente detonada. E agora a gente tem esta parede, olha o resultado da parede que a gente tem aqui, ó. Uma parede que ficou muito bacana, ficou um show de bola, adorei o resultado que a gente chegou e eu quero mostrar para vocês qual foi o passo a passo para chegar nesse resultado. Agora a NASA vem. Primeiramente eu decidi já deixar esse lado pintado de cinza e esse lado pintado com esse salmão alaranjado, porque eu estava com a tinta pronta, estava fazendo a pintura das duas laterais aqui do estúdio, e aí eu já decidi avançar porque eu tinha uma ideia do que eu queria. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês, é o mesmo procedimento para fazer a pintura geométrica, o que eu vou usar aqui, com demarcação de fita para deixar uma demarcação branca. Só que eu decidi fazer seguindo alguns padrões, vocês vão perceber, ó, a gente fez uma marcaçãozinha aqui nessa altura mais ou menos, um triângulo para um lado, um triângulo para o outro e dois triângulos, um em cima e um embaixo, já mostro para vocês. Só que a diferença é que se você estiver fazendo uma pintura geométrica, você não vai seguir esse padrão. Você vai utilizar formas da sua escolha, que podem ser quadrados, retângulos, trapézios, círculos, triângulos, o que você escolher. Triângulo equilátero, triângulo retângulo, triângulo isósceles, vamos lembrar um pouquinho das aulas de geometria. Você vai escolher figuras que te agradem. Você pode inclusive pegar padrões da internet e você inventar, não tem problema. Só que quais são os passos aqui? Primeiramente eu apliquei massa corrida em duas demãos, lixei as duas demãos de massa corrida, fiz uma pintura de branco, deixei lá as duas demãos de tinta branca no fundo da parede. Por quê? Porque aí eu tenho a possibilidade de utilizar a fita crepe. Eu estou utilizando a fita crepe, que é essa daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu estou utilizando essa fita crepe aqui, que tem 24 milímetros de espessura, para fazer a demarcação. E como eu usei uma tinta boa e a massa corrida está legal, onde eu utilizei a fita para fazer a demarcação, quando eu retirar a fita vai estar branco, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Olha, eu estou utilizando qual padrão? Eu tenho uma medida em cima, nesse espaço, a mesma medida eu utilizei lá, por isso que eu falei que é padrão. Eu estou padronizando o desenho dessas manchas, dessas faixas, dessas duas faixas. E vou padronizar um ponto de encontro no meio também. Então eu vou utilizar um lápis, o lápis está aqui, vou utilizar uma trena, vou utilizar uma régua para fazer a demarcação e depois eu vou colar as fitas. Acompanha aí no vídeo. O que eu fiz aqui até agora? Eu utilizei 97 centímetros, marquei, medi 97 daquele ponto até aqui e marquei. Aí, como a minha régua não alcança de cima até embaixo, eu tirei 1 metro de altura, marquei uma medida, que no caso foi 53, a mesma coisa eu fiz desse lado, 1 metro de altura, marquei 53, vou usar a régua agora, fica vendo. Fiz uma linha. Deixa eu mostrar aqui, utilizei uma cor para marcação, que é uma cor fácil de ser coberta pela tinta, de um lado e também do outro lado, tá vendo aqui, ó? Uma corzinha bem fácil de ser coberta pela pintura. E fazendo essa marcação fica mais fácil para a gente poder cobrir. Agora eu vou usar a régua, utilizando a linha como referência para descer o risco até o chão. Como a câmera não tem uma boa abertura, eu não consigo mostrar, mas aquela demarcação vai até a base do chão, ó. Tá legal? Agora eu vou deixar ela aqui, ó. E vou terminar essa parte da demarcação. Tá vendo? Acompanha comigo. Essas demarcações que eu fiz eu vou utilizar agora para colocar a fita crepe. Estou com a fita de demarcação nas faixas laterais. Só que eu vou utilizar uma estratégia para chegar naquele desenho que você viu no começo, que é pegar um ponto de referência no meio. Eu vou trabalhar com 90 centímetros de altura e o centro. Vou utilizar a trena. Aqui eu tenho um ponto de partida para o que eu quero fazer. Agora eu vou utilizar a régua para demarcar.
Eu não desci com aquelas duas linhas até embaixo, porque elas vão fazer uma inclinação, elas não são uma linha reta até embaixo. Nesse ponto eu vou utilizar uma espátula com a lateral bem retinha para fazer a demarcação, para cortar e não rasgar a fita crepe. Exatamente onde ela tem que ser cortada. E aí a gente tem um ponto de demarcação aqui perfeito. A partir daqui a gente já pode começar a pintura. Só que antes de começar a pintura dessas duas cores, eu vou ensinar para vocês uma tática que é muito boa para quem está utilizando fita crepe para fazer demarcação de pintura. Essa parede aqui eu vou pintar de cinza, então eu vou passar aqui, ó, como se eu estivesse fazendo a pintura já. Ó. Vou passar o cinza aqui para vocês observarem o que vai acontecer. Estou passando o cinza. Aí eu vou tirar a fita crepe, só para mostrar para vocês no detalhe o que acontece. Ó, você vai poder observar que a lateral da pintura ficou com algumas ondulações. Por quê? Porque a tinta penetra por trás da fita crepe. Agora eu vou fazer essa outra aqui, ó, essa fita aqui, com a tinta branca e depois, quando ela secar, vou passar cinza. Vou retirar e você vai ver como ficou a demarcação. E aqui eu vou fazer a pintura, estou aqui com a tinta cinza em cima da branca depois de secar. Ó. Deixa eu melhorar a posição do celular, porque eu estou fazendo as duas coisas. Uma mão pintando e a outra mão gravando. Estou passando aqui, ó. Passei. Já posso tirar a fita, Qual que é a diferença aqui, ó? Qual que é a diferença aqui? Como a tinta branca entrou antes e ocupou o espaço que eventualmente existia por baixo da fita crepe, o que entrou de cinza depois deu uma demarcação perfeita, diferente dessa daqui, ó. Mostrando agora mais de perto, fica mais fácil de você identificar a diferença, ó. Olha como é que fica, usando a cor direto, sem fazer uma preparação. Então sempre faz isso, utiliza primeiro a tinta branca ou a tinta que está atrás da fita crepe, e depois você vem com a cor que você quer alterar. Nesse primeiro momento eu estou aplicando a tinta branca para que ela faça o fechamento desses pequenos vãos atrás da fita crepe, melhorando assim o acabamento no encontro das cores. E na sequência eu continuo com a tinta laranja. Já tem passado a branca, vou fazer o recorte com a laranja, depois o recorte com a cinza, para deixar tudo preparado, para eu poder fazer o preenchimento com a tinta mesmo. Após esses recortes eu venho com a tinta cinza no rolo, depois da tinta cinza no rolo dentro do triângulo eu faço o acabamento lateral e vou com a laranja. E continuo com o rolo fechando esse primeiro triângulo. Agora eu vou aplicar essa outra cor de tinta, que foi a cor que a gente preparou para o triângulo de cima e de baixo. Primeiro nos recortes, para poder fazer o preenchimento daquelas brechinhas, a estratégia para melhorar o acabamento dos encontros de tinta, né? E depois a gente vem com o rolo e aplica primeiro de novo. Esse mesmo procedimento eu fiz 3 vezes, e aí a gente chega nesse resultado. Fita, verificando como ficou a demarcação. As cores são essas. Eu falei durante o vídeo que a gente iria misturar esse cinza com esse salmão, para poder chegar na cor do meio. Só que a cor que a gente chegou misturando apenas o cinza e o salmão não me agradou. Agora também não me pergunta que cor é essa, o que eu fiz para chegar nessa cor. Eu misturei um pouco do cinza, um pouco do salmão, coloquei mais tinta branca, misturei um pouco de verde, um pouco de azul e chegou nessa cor. Particularmente eu gostei. O que você achou? Você gostou? Diz aí nos comentários. Mas agora eu vou tirar a fita e vou mostrar para vocês como vai ficar isso acabado, tá legal? Vamos lá, vamos começar o procedimento. Vocês estão ouvindo o áudio em eco? Primeiro porque eu ainda não tenho um microfone, não consegui aqui no Dicas do Fred ter recurso suficiente para comprar um microfone profissional, e o estúdio aqui está vazio. Isso aqui é a reforma do estúdio do Dicas do Fred, ele está vazio.
Então por isso que vocês estão ouvindo em eco. Peço desculpa, mas assim que possível a gente vai ter aí um equipamento mais adequado. Vamos lá. Vamos começar aqui. A gente vai retirar. Eu vou deixar a demarcação de retirada para poder trazer vocês para ver o processo de retirada aqui de perto. Vou levar vocês para perto para ver a retirada. Vem comigo. Deixa eu colocar a câmera aqui pertinho. Eu vou posicionar aqui para a gente observar a retirada. Vou mostrar aqui como é que fica. Lembrando que a gente usou aquela técnica de passar a tinta branca primeiro para melhorar a demarcação. Então a retirada é essa. A gente vai retirando para chegar a fazer o efeito que a gente tinha programado. Deixar o branco no fundo, ó. Deixar o branco no fundo e essas cores aí combinando. E agora a gente vai continuar a retirada, mas já deu para vocês perceberem como é que é o procedimento, né? Só retirar a tinta, a fita. A gente retira daquele lado, retira do outro. Deixa eu retirar de baixo agora. E é isso aí. O que você achou da cara da pintura? Deixa eu afastar aqui para dar um close melhor. A gente poder ter uma visão mais... Colocar a câmera aqui nessa posição para a gente ter uma visão mais panorâmica aqui da parede. Olha lá, ficou bacana, né? Eu achei que ficou legal. Nunca tinha feito desse jeito. Mas, gente, é fácil, dá para você fazer. Simples, segue o passo a passo, vocês viram. Apliquei uma massa corrida no fundo, deixei a parede do fundo lisinha, pintada de branco. Depois a gente escolheu uma posição, fez as demarcações e fez aqui o nosso trabalho. E agora é correr para o abraço, é começar as gravações aqui no estúdio Dicas do Fred para prestigiar essa parede bacana que a gente fez aqui no passo a passo mostrando para você. Desce o dedinho, arrebenta o dedo no like e corre para o abraço. Valeu!